Hoje vamos contar essa emocionante história. Assista até o final. Mariana entrou na festa com passos calculados, tentando equilibrar a ansiedade com a confiança que fingia ter. O salão era uma mistura de luz âmbar e sombras, e cada canto parecia contar uma história própria. A música fluía pelo ambiente, suave mas presente, envolvendo os convidados com um ritmo quase hipnótico. Risadas ecoavam de um lado, copos tilintavam do outro. Mas Mariana só conseguia notar um ponto no espaço: Rafael. Ele estava encostado na parede, casual e elegante, com um sorriso que parecia natural, mas que carregava um magnetismo impossível de ignorar. Mariana sentiu o estômago se contorcer, não de medo, mas de antecipação. Algo dentro dela a empurrava para a frente, e ela se aproximou sem perceber, atraída por uma força invisível. "Oi", disse ele com a voz baixa, quase rouca, que parecia acariciar cada sílaba. "Oi", respondeu Mariana, controlando a respiração, tentando que a voz não traísse o turbilhão de emoções que sentia. A primeira conversa foi casual, mas os olhares que se cruzavam já diziam tudo. Cada gesto de Rafael, o jeito como ele se inclinava levemente, o toque sutil da mão dele sobre a própria taça, carregava uma tensão que fazia o coração de Mariana disparar. Ela se pegou sorrindo sem perceber, rindo de piadas que nem sempre eram engraçadas, apenas porque ele ria junto dela. "Você parece diferente", comentou Rafael, sem perceber que estava escolhendo palavras que aumentavam a intimidade sem esforço. "Diferente como?" Mariana arqueou a sobrancelha, intrigada e lisonjeada. "Como você, autêntica, forte, a presença certa no lugar certo", respondeu ele, os olhos fixos nos dela. Um arrepio percorreu a espinha de Mariana. Ela percebeu que cada frase dele era medida, mas carregava sinceridade. Algo dentro dela se abriu, convidando aquela sensação nova e perigosa. A festa continuou ao redor deles, mas Mariana e Rafael estavam em seu próprio universo. Cada toque acidental, cada sorriso prolongado aumentava a tensão entre os dois. Quando a música atingiu uma batida mais lenta, Rafael se aproximou. "Quer sair daqui?" perguntou, a proximidade quase tirando o fôlego dela. "Sim", murmurou Mariana, antes de perceber que suas próprias palavras a tinham traído, revelando um desejo que ela não queria admitir. O ar da noite parecia mais denso do que Mariana lembrava. A brisa suave que soprava pelas ruas mal esfriava a tensão que percorria cada parte de seu corpo. Caminhar ao lado de Rafael era como andar em um fio invisível, equilibrando desejo e expectativa. Ela podia sentir o perfume dele flutuando ao seu redor, misturando-se com o aroma da noite, notas amadeiradas e algo doce, que parecia feita sob medida para enlouquecer seus sentidos. "Você está silenciosa", disse ele, com a voz baixa, quase um sussurro. "Estou admirando a cidade", respondeu ela, embora seu olhar estivesse preso ao dele, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. "Admirando ou tentando não me tocar?", provocou ele, um sorriso malicioso curvando os lábios. Mariana riu baixinho, sentindo um calor subir à face. Cada palavra de Rafael parecia escolhida para despertar algo nela. Ela sentiu o impulso de se aproximar mais, mas hesitou, permitindo que a tensão crescesse lentamente, como uma chama que se recusa a ser contida. A casa de Rafael apareceu finalmente à frente deles, imponente, mas discreta. Portas largas e janelas que refletiam a luz da rua criavam uma aura elegante e misteriosa. Mariana sentiu seu coração acelerar. Não era apenas a arquitetura, mas a ideia do que poderia acontecer ali dentro que a fazia respirar com mais dificuldade. "É bonita", disse ela, um pouco sem fôlego. "Não é nada comparada a você",
respondeu Rafael, estendendo a mão para ajudá-la a subir os degraus da entrada. O toque dele, simples e breve, enviou ondas de calor pelo corpo de Mariana. Cada pequeno gesto parecia carregado de intenção, como se cada centímetro do espaço entre eles fosse cuidadosamente medido para aumentar a tensão. Ao entrarem, a casa revelou sua sofisticação. O interior era minimalista, mas aconchegante. Móveis de linhas limpas, iluminação suave, refletindo em superfícies polidas, obras de arte estrategicamente posicionadas. Mariana sentiu-se pequena diante da perfeição, mas ao mesmo tempo segura. Com Rafael havia uma promessa não dita, de entrega, desejo e conexão. "Quer algo para beber?" perguntou ele, a voz firme, mas carregada de algo mais profundo. "Não, acho que estou bem assim", respondeu Mariana, sentindo que cada palavra dela tremia levemente de expectativa. Eles se aproximaram do sofá, inicialmente sentados com uma distância respeitosa, mas o calor entre eles crescia com cada segundo. Rafael tocou o braço dela de forma casual, mas o efeito não foi casual. Um arrepio percorreu Mariana do ombro até a ponta dos dedos. "Você gosta de música?" perguntou ele, a mão ainda levemente sobre o braço dela. "Gosto, mas parece que agora só consigo ouvir você", respondeu Mariana, com um sorriso que misturava desafio e convite. Ele se inclinou, aproximando o rosto do dela, e o cheiro dele a envolveu como uma onda. Mariana sentiu seu coração disparar. O beijo foi inevitável. Primeiro suave, exploratório, depois profundo, carregado de intensidade, como se cada um estivesse tentando transmitir algo que palavras não conseguiriam. "Você me deixa sem fôlego", disse Mariana, entre respirações, incapaz de se afastar completamente. "Então fique assim", respondeu Rafael sorrindo, a mão deslizando com cuidado pelo braço dela. A noite se desenrolou lentamente. Cada toque, cada sussurro, cada beijo parecia prolongar o tempo. Mariana sentiu-se viva, desejada e profundamente conectada a Rafael. Quando finalmente caíram exaustos sobre o sofá, entrelaçados, os corações ainda acelerados, a sensação era de plenitude absoluta. Nada mais existia além do calor, da respiração e da tensão que os unia. Antes que a consciência voltasse completamente, eles adormeceram ali, os corpos próximos, como se aquele momento pudesse durar para sempre. Mariana dormiu com um sorriso leve, sem saber que, ao amanhecer, o mundo que ela conhecia mudaria completamente. O sol ainda estava baixo no horizonte quando Mariana despertou. A luz suave atravessava as cortinas e se espalhava pelo quarto, iluminando cada detalhe da pele de Rafael e cada curva do corpo dele. O calor que sentira durante a noite ainda persistia, e ela percebeu que cada músculo do seu corpo lembrava da intensidade do toque dele. Ela ficou imóvel por alguns segundos, apenas observando. O peito dele subia e descia em um ritmo calmo, mas para Mariana, cada respiração parecia uma promessa, cada movimento uma lembrança dos momentos de entrega. Seu próprio corpo ainda pulsava de desejo, e ela se permitiu tocar levemente o braço dele, sentindo a firmeza da pele sob os dedos. Pensamentos de Mariana. Como algo tão intenso pode ser tão certo e ao mesmo tempo tão errado? Mas eu não quero pensar nisso agora. Só quero sentir. Só quero ele. Rafael começou a despertar aos poucos. Seus olhos se abriram lentamente, focando nela com uma intensidade que fez o coração de Mariana disparar. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios, e a mão dele encontrou a dela, apertando com carinho, mas também com necessidade. Bom dia", disse ele, a voz rouca pelo sono e pelo desejo da noite passada. "Bom dia", respondeu Mariana, com um sorriso tímido, sentindo o calor subir às bochechas. Eles se aproximaram novamente, deitando lado a lado, quase se fundindo em um abraço silencioso. Cada toque era um sussurro, cada respiração compartilhada, uma confissão.
Mariana sentiu a vontade de se abrir completamente, de compartilhar não apenas o desejo, mas também a admiração que sentia por Rafael. Eu não sei o que dizer, começou ela hesitando, a mão passeando pelo peito dele. Não precisa dizer nada, interrompeu ele suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Apenas fique. Isso já diz tudo. Pensamentos de Rafael. Ela é diferente de todas. O jeito que sente, que olha, me deixa sem defesa. Mas porque sinto que estamos nos arriscando tanto? Cada momento é delicioso, mas também perigoso. Mariana se aninhou contra ele, sentindo a força e a segurança que emanava do corpo de Rafael. Cada toque, cada sussurro, cada beijo prolongado fazia o tempo desacelerar. Ela sentia-se viva de uma maneira que não lembrava há anos, como se cada célula do corpo estivesse acordando para um prazer que ia além do físico. Eles falaram finalmente, entre beijos e carícias, sobre sonhos, pequenos segredos, lembranças de infância, medos e desejos. Mariana percebeu que, além da atração física, existia uma intimidade emocional que os unia. Cada palavra trocada era carregada de ternura e uma sensualidade quase elétrica, que fazia com que cada toque se tornasse mais profundo, mais intenso. O café da manhã passou quase despercebido. Rafael preparou algumas xícaras, mas mal falaram sobre a comida. Estavam ocupados demais, explorando a proximidade, compartilhando olhares e sorrisos cúmplices, cada gesto carregado de significado. Mariana sentia que aquele momento era apenas deles, uma bolha onde só existiam desejo, cuidado e romance. Quando finalmente se afastaram um pouco, sentados lado a lado no sofá, Rafael passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Ela descansou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo constante do coração, como se estivesse sincronizando-se com o dele. Eu nunca senti nada assim antes, disse Mariana, a voz baixa, quase um sussurro. Nem eu, respondeu Rafael, segurando a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. É assustador, mas também maravilhoso. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de significados, promessas implícitas e desejo latente. Cada segundo era uma lembrança de que estavam vivendo algo raro, proibido e completamente envolvente. Eles continuaram a explorar aquela intimidade ao longo do dia, entre risos, olhares e carícias, mas sempre com a consciência de que algo mais estava por vir, algo que eles ainda não conheciam totalmente. E assim, o vínculo entre Mariana e Rafael crescia, intenso, sensual, romântico e profundamente viciante, um jogo de desejos que ainda não tinha fim, pelo menos não até que a verdade viesse à tona. Os dias seguintes tornaram-se uma dança secreta entre Mariana e Rafael. Cada encontro era cuidadosamente planejado, mas carregado de espontaneidade e desejo. Havia algo intoxicante em se esconder do mundo, em existir apenas naquele espaço compartilhado entre eles, onde cada toque tinha significado, e cada olhar falava mais do que palavras poderiam expressar. Atração. Crescente Mariana caminhava até a casa de Rafael com o coração acelerado, cada passo ecoando a expectativa que ardia dentro dela. O aroma da noite misturava-se com o perfume dele ainda no ar, como se a própria casa exalasse lembranças do que acontecera anteriormente. Você chegou cedo, disse Rafael, abrindo a porta com um sorriso que parecia prometer algo que só eles poderiam compartilhar. Não consegui dormir, respondeu Mariana, sentindo o calor subir ao recordar cada instante da noite anterior. Pensei em você. Ele a puxou para dentro, fechando a porta suavemente atrás deles. O toque de suas mãos nos braços dela era firme, mas cuidadoso, como se cada gesto fosse ensaiado para intensificar a tensão sem apressar nada. Então, quer me deixar pensar em você também? Murmurou ele, a voz baixa,
arrastando cada palavra como uma carícia. Pensamentos de Mariana. Cada palavra dele me atravessa como fogo. Não sei se é certo, mas não consigo parar. Quero mais. Quero ele. Eles se aproximaram, e o primeiro beijo foi lento, exploratório. A língua dele encontrou a dela com suavidade, depois intensidade crescente. Mariana sentiu o corpo inteiro responder, cada célula acordando para o toque dele. O mundo lá fora desapareceu. Havia apenas Rafael e ela, respirando, tocando, existindo juntos em uma bolha que parecia feita apenas para eles. Você me deixa louca, confessou Mariana entre beijos. Então vou continuar, respondeu ele, deslizando as mãos pela cintura dela, provocando um arrepio que percorreu a espinha dela. Conexão emocional e sensualidade. Enquanto a noite avançava, eles conversavam sobre tudo e nada. Histórias da infância, desejos ocultos, medos, sonhos. Mas mesmo nas palavras mais triviais, havia uma carga de intimidade que aumentava o desejo entre eles. Mariana descobriu que se sentia cada vez mais ligada a Rafael, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada sorriso, cada gesto carinhoso, cada toque exploratório fortalecia algo que transcendia o simples desejo. Pensamentos de Rafael. Nunca pensei que alguém pudesse me deixar tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão completo. Ela me entende, me provoca, mas também me acalma. Quero que cada momento dure para sempre, mesmo sabendo que não pode. As mãos dele exploravam o corpo dela com cuidado, como se tivessem aprendido cada curva de cor e memória. Mariana respondia com intensidade, seu corpo e mente em perfeita sintonia com ele. Cada beijo prolongado, cada toque, era uma promessa silenciosa. Eles estavam juntos e nada mais importava naquele instante. O prolongamento do prazer. As horas passavam. E Mariana e Rafael encontravam-se em cada oportunidade, cada momento roubado do dia. Cada encontro era uma mistura de riso, suspiros e sussurros, cada gesto carregado de tensão. Mariana percebeu que o prazer não estava apenas no físico, mas no compartilhamento da intimidade, na entrega mútua, no jogo silencioso de aproximação e afastamento que fazia o desejo crescer exponencialmente. Eu não sei como vou conseguir esperar pelo próximo encontro, confessou Mariana em um desses momentos, deitada no peito dele, os corpos entrelaçados. Você não precisa esperar, murmurou Rafael, segurando-a mais perto, como se pudesse fundir seus corpos e almas em um só. E assim, cada encontro se tornava mais intenso, mais apaixonado, mais impossível de ignorar. Mariana sentia-se viva, desejada e, ao mesmo tempo, em um constante estado de alerta, como se pressentisse que algo ainda estava por vir, algo que poderia mudar tudo. Semente da tensão. Mas mesmo no êxtase e na paixão, havia um fio de ansiedade no ar, uma sensação que Mariana não conseguia definir. Algo na forma como Rafael às vezes hesitava, ou o brilho estranho nos olhos dele deixava-a inquieta. Ela não queria pensar nisso, não agora, não enquanto podia saborear cada instante de prazer e romance. Pensamentos de Mariana. Não importa, só quero ele agora, amanhã. Amanhã pensarei no resto. Hoje somos só nós. E Rafael, embora apaixonado e entregue, também sentia a tensão crescente. Ele sabia que estavam construindo algo intenso demais para ser apenas fantasia, e que em algum momento a realidade poderia alcançar aquela bolha de prazer e romance. Mas naquele momento, ele apenas a segurava mais perto, explorando cada curva do corpo dela, cada suspiro, cada sorriso, como se pudesse congelar o tempo. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala, iluminando a pele morena de Rafael e os cabelos soltos de Mariana, ainda entrelaçados nos lençóis da noite anterior. Havia um silêncio pesado, porém confortável, como se o mundo lá fora ainda não existisse para eles.
Mariana sentia a suavidade da pele dele sob suas mãos, e cada toque parecia prolongar a intimidade que crescia entre eles desde o primeiro encontro. Rafael passou o braço ao redor dela, puxando-a mais perto, e respirou fundo. Seus olhos escuros brilhavam com algo entre desejo e dúvida. Mariana, ainda meio adormecida, sentiu o coração bater mais rápido, antecipando o que seria o próximo momento entre eles. "Você é incrível", murmurou Rafael, a voz rouca pelo sono e pelo prazer. "Você também", respondeu Mariana, com um sorriso tímido, ainda sentindo a eletricidade de cada toque. Eles ficaram ali, entre beijos e carícias, até que um som inesperado interrompeu a bolha de intimidade. O ranger de uma cadeira na cozinha, seguido pelo tilintar de uma xícara, fez ambos congelarem. Rafael franziu a testa, o corpo tenso, enquanto Mariana levantava a cabeça confusa. O barulho se repetiu, acompanhado de passos suaves, mas firmes. A sensação de segurança que dominava o ambiente durante a noite desapareceu em segundos, substituída por um frio súbito que percorreu a espinha de Mariana. Quando ela se ergueu lentamente, os olhos ainda semicerrados pelo sono, viu uma mulher sentada à mesa da cozinha, tomando café com uma expressão calma, mas com um olhar que penetrava cada detalhe da sala. Mariana engoliu em seco, sentindo a boca seca, enquanto Rafael se levantava, visivelmente tenso. "Bom dia", disse a mulher, a voz doce, mas firme, como se estivesse cumprindo um protocolo silencioso. Não esperava visitas tão cedo. Mariana sentiu que seu coração disparava e a confusão tomou conta dela. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para a esposa, depois para Mariana, e finalmente respirou fundo. "Clarissa", murmurou ele, a tensão na voz impossível de ignorar. "Bom dia, Rafael", respondeu Clarissa, com um leve sorriso, mas sem qualquer traço de surpresa. "Vejo que..." A noite foi animada. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O choque de perceber que tudo que ela acreditava ser privado, seguro e especial estava prestes a desmoronar sobre ela foi esmagador. Ela queria falar, explicar, desaparecer, qualquer coisa. Mas nenhuma palavra saiu. "Mariana?" Rafael finalmente disse, aproximando-se, tentando colocar uma mão protetora sobre o ombro dela. "Eu posso explicar." "Explique depois", disse Clarissa, interrompendo com uma calma quase dolorosa. "Agora, apenas, vejam que nada precisa ser dramatizado." O silêncio se espalhou pela sala, carregado de tensão, desejo reprimido e surpresa. Mariana olhou para Rafael, confusa, magoada, mas ainda sentindo a conexão que haviam construído. Rafael, por outro lado, olhava para Mariana com arrependimento e desejo ao mesmo tempo, sabendo que a situação que eles criaram tinha consequências que nenhum deles poderia ignorar. Mariana percebeu naquele instante que nada seria mais como antes. A intimidade que compartilhara, cada toque, cada beijo, cada confissão de desejo estava agora diante de uma realidade impossível de evitar. A presença de Clarissa transformava cada memória, cada sensação em algo complexo, perigoso e, de certa forma, proibido. Mariana começou, mas engoliu as palavras, sentindo a mistura de raiva, medo e uma estranha excitação que não podia explicar. Clarissa sorriu levemente, erguendo a xícara de café como se brindasse silenciosamente a situação. "Bom dia, ambos", disse ela com a voz firme, mas sem agressividade. "Parece que temos algumas conversas a ter." E naquele momento, a bolha de prazer e romance entre Mariana e Rafael se despedaçou, substituída por uma tensão mais intensa, carregada de emoção, desejo e mistério.
O jogo que eles haviam construído, tão sensual e apaixonado, agora tinha novas regras, e nenhuma delas seria fácil de jogar. O silêncio pairava na sala, como uma nuvem pesada. Mariana ainda estava sentada na beira do sofá, os dedos entrelaçados, o corpo tenso. Rafael permanecia próximo a ela, mas não ousava tocar sua mão. Clarissa, sentada na cadeira da cozinha, observava-os com uma calma que parecia impossível, mas era carregada de autoridade silenciosa. Então, começou Clarissa, a voz firme, mas controlada, parece que temos assuntos a discutir. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra de Clarissa parecia cortar o ar, tornar a situação ainda mais real e impossível de ignorar. Pensamentos de Mariana. Como ele pôde me enganar assim? E ao mesmo tempo, eu ainda quero ele. Estou completamente perdida. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da culpa e do desejo. Mariana e eu, começou ele, mas Clarissa levantou uma mão, interrompendo-o com suavidade. Rafael, não precisamos dramatizar agora, disse Clarissa, mantendo a voz calma, mas firme. Quero apenas entender, quero ouvir a verdade de ambos. Mariana engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Ela ainda estava presa entre a raiva e a atração, entre o desejo e a realidade. Eu não sabia, começou Mariana, a voz baixa, mas firme. Eu não sabia que você era casado. Eu sei, interrompeu Rafael, com uma expressão de dor e arrependimento. Deveria ter sido honesto desde o início. Não há desculpas, mas o que aconteceu foi real, para mim, para nós. Pensamentos de Rafael. Como pude me deixar levar assim? Cada toque, cada beijo. Eu não queria magoar ninguém, mas agora tudo está exposto, e eu ainda a quero. Clarissa permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando-os atentamente. Então, com um leve sorriso, disse: Vocês se gostam. Isso é óbvio. E eu não vou fingir que não sei que a vida tem camadas, desejos que nem sempre são claros. Mas agora precisamos decidir o que cada um quer. O silêncio voltou, carregado de tensão, desejo e uma estranha excitação que nem Mariana conseguia ignorar. Cada olhar, cada gesto parecia mais intenso, mais íntimo, apesar do choque e da situação complicada. Então o que você quer, Clarissa? Perguntou Rafael, a voz baixa, mas firme. Quero saber se somos honestos uns com os outros, respondeu Clarissa. Se podemos encontrar uma forma de conviver sem mentiras, sem culpa. Mariana olhou para ela, surpresa. Havia uma serenidade na esposa dele que contrastava com a intensidade da situação, e isso a confundiu. Mas também a acalmou, permitindo que pensasse claramente. Eu quero ser honesta, disse Mariana, respirando fundo. Quero dizer que não pretendo machucar ninguém, mas também não posso negar o que sinto por você, Rafael. Clarissa assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta. Então, talvez possamos redefinir o que isso significa. Não quero que ninguém se sinta preso ou traído, mas precisamos de regras, limites e respeito. O que começou como um choque se transformou em uma conversa profunda, carregada de emoção, desejo e a promessa de que, mesmo em meio à complexidade, havia espaço para a honestidade e para a paixão. Rafael olhou para Mariana e depois para Clarissa, sentindo um misto de alívio e excitação. A tensão que parecia impossível de suportar começou a se dissolver, substituída por uma conexão ainda mais intensa. Agora clara, honesta e carregada de desejo contido. Mariana se levantou, aproximando-se de Rafael. Eles trocaram um olhar longo, carregado de lembranças da noite, do toque, dos beijos. Ainda podemos? Murmurou Mariana, a voz quase um sussurro. Rafael segurou o rosto dela, acariciando com cuidado e intensidade. Sim, respondeu ele, mas agora
Tudo será diferente, sem segredos, sem mentiras, só nós. E o que formos capazes de criar juntos. Clarissa os observava com um sorriso tranquilo. Ela sabia que a vida era mais complexa do que simples regras. Mas naquele instante havia respeito, desejo e uma estranha harmonia entre eles, uma promessa silenciosa de que, mesmo no caos... E assim, o dia começou. Não mais apenas com prazer, desejo ou paixão proibida, mas com honestidade, emoção e uma sensualidade compartilhada que nenhum deles esqueceria. Gostou da história? Curte e compartilhe.